Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Matematicana. Eu sou a Ana Furtado de Mendonça. O meu objetivo é fazer com que a matemática seja acessível para todos os alunos. Se você gosta dos meus vídeos, se você conhece alguém que precisa assistir os meus vídeos para tirar as dúvidas, compartilhe esse vídeo, subscreva o canal, assim você sabe todos os vídeos que eu vou postando. E coloque aqui a sua opinião, porque é muito importante para mim. Esse é um exercício muito solitário e eu preciso saber se estou realmente a ajudar as pessoas ou não. Hoje nós vamos falar sobre funções. Funções é uma matéria que gera muitas dúvidas nas pessoas, mas é uma matéria muito simples. E hoje eu vou resolver exercícios sobre funções. Vamos então aqui partilhar. Eu vou partilhar com vocês dois exercícios sobre funções. Então, vamos lá ver. Seja f uma função de a em que, onde o a é menos 3, menos 1, 1 e 2. Muito bem. E a função, a sua expressão algébrica é f de x é igual a menos 2x menos 3. Pronto. Primeiro vamos ver. F é uma função de A para quê? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o meu domínio da minha função, são esses números. Menos 3, menos 1, 1 e 2. Então, se eu quisesse dizer quem é o domínio da função, é menos 3, menos 1, 1 e 2. Muito bem. E o domínio é o conjunto de todos os x, ou todos os objetos. Tá bem? E o que quer dizer esse que? Que é o conjunto dos números racionais. Muito bem, vamos rever isso. O que é que são os números racionais? Os números racionais, eles incluem os naturais. Quem é que são os naturais? O 0, 1, 2, 3 e por aí fora. Inclui os inteiros, que além dos positivos, inclui os negativos. E os racionais são os naturais, os inteiros e as frações, as dízimas finitas e as dízimas infinitas periódicas. Ou seja, nessa minha função daqui, tá? O resultado, ou seja, o seu conjunto de chegada, são todos os números racionais, são todos esses números. Qualquer um desses números está valendo para essa função. Muito bem, dito isso, que é importante a gente perceber o enunciado, ele diz assim, indica o contradomínio de F. O contradomínio é o conjunto das imagens da função. Muito bem, então vamos pensar aqui. Eu tenho aqui o conjunto A, que é menos 3, menos 1, 1 e 2, tá? E tenho aqui o conjunto dos números racionais, que são vários, tá? Eu nem vou pôr aqui, porque são infinitos. Eu quero saber quais são as imagens de cada um desses números nesse conjunto. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a minha função f de x igual a menos 2x menos 3 e vou substituir aqui o objeto, que é o x, por cada um desses números. E vou encontrar a imagem de cada um deles. Tá? Então, eu vou apagar aqui para a gente ter algum espaço. Então, vamos lá. Função f de menos 3. O f de menos 3 vai ser menos 2 vezes. Eu vou substituir o x da expressão algébrica pelo menos 3. Lembram que eu não posso ter vezes e menos juntos, por isso eu tenho que pôr parênteses. Menos 3. E agora eu vou resolver isso. Menos, como é uma multiplicação, mais 2 vezes 3, 6. Menos 3. Mais 6 menos 3, sinais contrários, eu subtraio. E repito o sinal do maior. Maior como é 6, 6 menos 3, 3. Tá? Então, uma imagem é 3, ou seja, eu vou ter, nessa função, eu vou ter o ponto menos 3 e 3. A imagem do menos 3 é 3. Agora, vamos lá. F de menos 1, vou fazer a mesma coisa.
Menos 2 vezes menos 1, menos 3. Menos com menos, mais. 2 vezes 1, 2. Menos 3. Sinais contrários, eu subtraio. 3 menos 2, 1. E coloco o sinal do maior número. Quem é o maior número? Se é um sinal, o 3 ou o 2? O 3, por isso é menos 1. Outra imagem. Então, a imagem do objeto menos 1 é menos 1. F de 1. Menos 2 vezes 1, menos 3. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 3, mesmo sinal, somo e repito o sinal. 3 mais 2, 5, e repito o sinal menos. Outra imagem, ou seja, a imagem de 1 é menos 5. E, por fim, F de 2, menos 2 vezes 2, menos 3. Menos 2 vezes 2, menos 4, com menos 3, menos 7. A outra imagem é menos 7. Então, como o contradomínio é o conjunto de imagens, eu vou agora representar esse conjunto. O contradomínio, que eu represento como D' de F, é igual a todos esses números que eu encontrei. Eu vou colocar em ordem, e na matemática, a ordem vai ser menos 7, menos 5, menos 1 e 3. Agora ele disse, representa num referencial cartesiano esta função. Então, vamos lá. Agora vou apagar e vou representar aqui num referencial cartesiano todos esses pontos. Espera aí. Fiz aqui uma asneira. Eu apaguei e não anotei aqui os pares ordenados. Então, vamos lá, voltar aqui. A sorte é que eu tenho aqui como desfazer. E nós vamos pegar aqui todos os pares ordenados, tá? Pronto. Então, se eu quisesse fazer o gráfico da função, sem ser o gráfico cartesiano, o gráfico de f, eu vou ter aqui todos os pontos, que é o menos 3 e o 3. O menos 1 com menos 1. Menos 1, menos 1. 1 e menos 5. E o 2 com menos 7. Pronto. Esse é o gráfico da função. Só que eu quero o gráfico, representação no gráfico cartesiano. Agora eu posso fazer isso. Vou fazer aqui o meu gráfico cartesiano, mais ou menos. Certo? Como os meus y estão quase todos aqui embaixo, eu vou fazer assim. Pronto. E vou... onde estamos? Pronto. Muito bem. Aqui é o x, aqui é o y. Então, eu tenho 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Pronto. Então, eu tenho o ponto menos 3 e 3, ou seja, quando o x é menos 3, 1, 2, 3, o y é 3. Então, eu faço aqui a minha representação. Menos 1 com menos 1. O x é menos 1 e o y também é menos 1. Então, menos 1, menos 1. Quando o x é 1, o y é menos 5. Então, vamos lá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Quando o x é 1, pronto. E depois eu tenho o 2 e o menos 7. Aqui ele. Menos 7, 2 e menos 7. Esta função é uma função afim. A sua representação gráfica é uma reta. Então, eu vou pegar agora aqui e vou passar a reta por esses pontos. Pronto. E aqui está a representação gráfica desta função. Tá bem? E agora, eu posso calcular essa expressão porque eu já sei quem é a imagem de cada um desses pontos. Como é que eu sei? Está aqui.
aqui no meu gráfico da função. Então, vamos lá. Quem é o f de menos 3? Quando o x é menos 3, quem é o seu y? 3. Então, isso daqui é 3. Menos. Quem é o f de 1? Olha o f de 1. Quando o x é 1, a sua imagem é menos 5. Então, vou botar menos 5, que está elevado a 2. Já nem preciso aqui desses dois. Muito bem. Dividido por quem é o f de menos 1? F de menos 1 é menos 1. Ponho parênteses porque eu não posso ter divisão e subtração juntas. Mais o f de 2, menos 7. Parênteses porque eu não posso ter mais e menos juntos. Agora eu vou resolver isso. Primeira coisa que eu resolvo é a potência. 3 menos. Número negativo, expoente par fica positivo. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25, dividido por menos 1. Posso tirar esse parênteses, fazendo a multiplicação dos sinais, mas com menos, menos 7. Agora, o que eu vou fazer primeiro, eu tenho subtração, divisão e subtração. Quem eu resolvo primeiro é a divisão. Então, vou fazer 3 menos. Vou fazer mais com menos dá menos. 25 dividido por 1 é 25. Qualquer número dividido por 1 é o próprio número. E repito, menos 7. Agora, vou tirar os parênteses multiplicando aqui os sinais. 3 menos com menos, mais 25, menos 7. 3 mais 25 dá 28, menos 7, 28. Pronto, e assim terminei a minha questão sobre funções. Tá bem? Agora vamos para essa segunda questão. Isso foi uma questão da aula do Turrinha, tá? Considera a tabela ao lado. Sabes que C é diretamente proporcional a D. Completa a tabela. Apresenta os cálculos que efetuares. Muito bem. Então, vamos lá. Eu posso resolver isso usando regra de 3 simples. Eu faço 10 está para 15, assim como 18 está para x. Tá? Vamos dizer que aqui é x e aqui é y. Então, o que é que eu faço? Multiplico em cruz. Então, eu faço que o x é 18 vezes 15 a dividir por 10. 18 vezes 15 é 270. Dividido por 10, corto, o x é 27. Então, aqui é 27. E o y, vou fazer da mesma forma. 10 está para 15, assim como y está para 33. O y vai ser, multiplico em cruz, 33 vezes 10, a dividir por 15. O y vai ser 330 sobre 15. O y vai ser 330 dividido por 15, dá 22. Muito bem, então o y aqui é 22. E a minha tabelinha fica completa. Agora ele pergunta, qual é a constante de proporcionalidade? Para descobrir a constante de proporcionalidade, capa, eu divido o C pelo D. C pelo D. Então, a constante vai ser 15 dividido por 10, que é 1,5. 27 dividido por 18, 27 dividido por 18, 1,5. E 33 dividido por 22, que é igual a 1,5. É importante a gente fazer isso para ver se os nossos cálculos ficaram certos, tá bem? Como a constante repete-se em todos eles, eu fiz os meus cálculos corretamente. Então, quem é a constante é 1,5. E agora ele diz, escreva a expressão algébrica que relaciona C com D. Então, o que é que eu sei? Eu sei que se eu pegar o D e multiplicar por 1,5, eu tenho C, não é? Então, olha qual é que vai ser a minha expressão algébrica.
Eu vou escrever aqui com outra cor, que é para vocês perceberem. A minha expressão algébrica vai ser que o C é igual a constante 1,5 vezes o D. Vamos ver se dá certo? Eu faço 10 vezes 1,5 dá 15. Correto. Se eu multiplicar 18 vezes 1,5 dá 27. Correto. Se eu pegar 22 e multiplicar por 1,5, também dá 33. O que é que eu fiz? Eu fiz isso vezes 1,5, 18 vezes 1,5, 22 vezes 1,5. E encontrei os respectivos valores de C. E agora ele diz, representa graficamente essa função associada. Muito bem. Como essa função, os números são muito grandes, eu vou representar isso só como gráfico e não como no gráfico cartesiano, tá bem? Então, como é que eu faço isso? O gráfico dessa função são os pares ordenados. 10 e 15, 18 e 27 e 22 e 33. Isso é uma forma de representar, dizer o gráfico é dizer os pontos da função. Tá bem? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Não se esqueça de colocar aqui a sua opinião. Um beijinho a todos!